Olá, tudo bom? Direito previdenciário, sua matéria mais importante do concurso, 70 questões a serem enfrentadas e, se Deus quiser, gabaritadas, não é? Não esquecendo, veja aí, apesar de eu ser professora de Direito Previdenciário, eu quero que vocês não esqueçam das outras matérias. Prestem atenção. Não posso só estudar previdenciário. Tenho que saber tudo de previdenciário e também das outras matérias. É o que vai fazer eu passar, é o que vai fazer eu ter a melhor classificação no concurso. Veja, o tema da nossa aula hoje é arrecadação e recolhimento das contribuições previdenciárias. Apesar desse tema, nós englobamos aqui a questão das obrigações acessórias, que está dentro das normas de arrecadação e recolhimento. Prescrição e decadência. Prescrição e decadência no que diz respeito às contribuições sociais, e não aquela parte que você já estudou em relação aos benefícios da Previdência Social. E a competência do INSS e a competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Por que que nós juntamos tudo na mesma aula? Porque, na verdade, determinado assunto é tão pequeno que não comportaria uma aula de 30, de 50 minutos, tá ok? Mas todos os assuntos aqui são importantes. E eu vou começar a falar sobre as obrigações acessórias. Você não vai encontrar esse termo na Lei 8.212. Você vai encontrar na Lei 8.212 e na própria Lei 8.213 obrigações impostas aos contribuintes, a determinadas pessoas, de quê? Que elas devam fazer, cumprir algumas obrigações impostas pela lei. Na verdade, obrigações acessórias, eu trouxe aqui para você, são obrigações de fazer ou de não fazer no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Mas a gente agora vai mais além, não só na arrecadação e fiscalização dos tributos, mas obrigações que são impostas às pessoas físicas ou jurídicas de modo a interessar, sob o interesse do INSS, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Comitê Gestor do Fundo de Garantia. Então, você vai ver que tem obrigações ali que são muito ligadas à Previdência Social, outras à Previdência e à própria Receita Federal do Brasil. Veja, como as contribuições que financiam a Seguridade Social, elas ostentam a natureza jurídica tributária. Lembra que quando nós começamos a estudar sobre o financiamento da Seguridade Social, eu disse a você, olha, as contribuições que financiam a Seguridade Social são tributos, têm natureza jurídica tributária. A legislação criou várias obrigações para as empresas e outras pessoas jurídicas e físicas que são de interesse da fiscalização, da arrecadação desses tributos. Quais? Das contribuições sociais, bem como do próprio INSS. Então, eu vou trazer algumas obrigações importantes que você vai verificar e podem estar na prova. Veja, a empresa deve preparar a folha de pagamento mensal da remuneração paga, devida ou creditada a todos os segurados a seu serviço, de forma coletiva, por estabelecimento,
por obra de construção civil e por tomador de serviço, com a correspondente totalização e resumo geral nela constando. Ora, deve preparar a folha de pagamento, né? Para fins de quê? De estar ali discriminado quem trabalhou, quem prestou serviço àquela empresa, aquele empregador, e também quais são os valores de remuneração. Por quê? Porque através disso, a fiscalização, ela consegue saber qual é o valor da contribuição devida. Não é isso? Você viu na aula de contribuições, a contribuição da empresa incide sobre o quê? Sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título durante o mês aos empregados, trabalhadores avulsos. Também sobre a remuneração dos contribuintes individuais que lhe prestarem serviço. Então, na verdade, isso é de extrema importância para a fiscalização e também para depois alimentar o sistema nacional, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde nós vamos ter ali informações a respeito de quê? Dos salários de contribuição do segurado, dos vínculos empregatícios, do tempo de contribuição que ele tem. Veja, nessa folha de pagamento deverão estar discriminados o nome de cada segurado e respectivo cargo, função ou serviço prestado. Agrupados por categoria, os segurados empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, porque são exatamente esses segurados que a empresa, né, contrata e sobre a remuneração deles vai incidir a contribuição previdenciária, aquela que você aprendeu, prevista no artigo 22 da Lei 8.212. Identificados o nome das seguradas em gozo de salário maternidade. Embora a lei fala das seguradas, nós sabemos hoje que o segurado também poderá ter o quê? Direito ao salário maternidade. Mas por que a lei fala das seguradas? Porque no caso, a empresa, ela só fica responsável pelo pagamento do salário maternidade às empregadas no caso de parto. Os demais eventos, né, que geram o salário maternidade, já falei isso várias vezes, vão fazer com que o benefício seja pago como? Diretamente pela Previdência Social. Destacadas as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos legais. Olha, parcelas integrantes e não integrantes da remuneração são aquelas que você aprendeu, que compõem ou não o salário de contribuição. Indicados o número de cotas de salário família atribuídas a cada segurado, empregado ou trabalhador avulso. Nesse caso, porque eu estou falando de empresa, né? Se eu estivesse falando do empregador doméstico, lógico que nós já sabemos que o empregador doméstico tem sim direito também ao salário família. Então, a empresa, vocês podem ver essas obrigações no artigo 32 da Lei 8.212, ela tem essa obrigação de preparar a folha de pagamento. E nessa folha de pagamento deverão ser constadas essas informações. A outra obrigação que a gente destaca é a escrituração contábil. A empresa, ela fica obrigada a lançar mensalmente em seus títulos próprios da contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições sociais a seu cargo. As contribuições previdenciárias, descontadas dos segurados,
as decorrentes de sub-rogação, as retenções e os totais recolhidos. O que seria isso? Vamos fazer uma revisão do que você já aprendeu. Contribuições descontadas dos segurados. Sabe que as empresas devem descontar o quê? As contribuições dos seus empregados, do trabalhador avulso e do contribuinte individual que lhe prestar serviço. As decorrentes de sub-rogação. Na verdade, são aquelas em que ela passa a ter a sub-rogação de recolher a contribuição. É o caso, por exemplo, quando a empresa, a cooperativa, a consignatária, ela adquire a produção do segurado especial ou do produtor rural pessoa física, ou do consórcio de produtores rurais pessoa física, e aquela contribuição deles, que é de 2,1 sobre a receita bruta da comercialização da produção, subroga-se a empresa subroga-se no dever de recolher. Então, ela tem ali o desconto e o dever de recolher tal contribuição. Aí fala retenções. Poxa, nós vimos várias formas de retenção da contribuição. Quando a empresa paga patrocínio, verbas de patrocínio para a associação desportiva que mantém equipe profissional de futebol, ela não retém 5% sobre esse valor e vai recolher até o dia 20 do mês seguinte em nome da empresa? Sim. Né? Então, aqui ela tem que discriminar todos esses fatos e todos esses valores. Elas também estão obrigadas a prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, de interesse da Secretaria da Receita, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. Então, a Secretaria da Receita Federal pode pedir esclarecimentos a essas empresas e elas devem prestar. Outra obrigação. A empresa é obrigada a comunicar mensalmente aos empregados, através de documento definido em regulamento, os valores recolhidos sobre o total de sua remuneração ao INSS, a título de contribuição previdenciária. Então, ela deve apresentar ali, comunicar aos seus empregados o que foi recolhido de contribuição. Obrigada a declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na forma e prazo e condições estabelecido por esses órgãos, os dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Essa declaração, ela é conhecida como GFIP. GFIP. Como essa declaração, a empresa informa o valor das contribuições devidos, né? Os fatos geradores, os salários de contribuição, essas informações que são feitas através da GFIP, elas vão alimentar o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Você viu lá no artigo 29A da Lei 8.213,
que os valores declarados constantes no CNIS fazem prova plena de quê? De salário de contribuição, de tempo de contribuição. Embora, né, pode o segurado requerer o quê? A inclusão, exclusão ou retificação dos dados, desde que comprove, né, os dados que ele entende corretos. E se o INSS entender que aquilo não está realmente totalmente comprovado, ele pode aí pedir mais documentos para que aquela situação seja definida. Olá, meus amigos, minhas amigas! Gostou da aula da professora Adriana Menezes? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço do INSS? Então convido vocês a acessarem o nosso site, lacconcurso.com.br. Pode ter certeza, meus amigos, minhas amigas, que aqui no LAC é o melhor custo-benefício da internet. O melhor custo-benefício da internet. Curso completaço, apenas 10 mensalidades de R$20. É isso mesmo, professor? É isso mesmo, 10 mensalidades de R$20. Pode acreditar? Pode ter certeza que você está entrando numa escola super séria, super competitiva. Aliás, para este curso do INSS, nós temos uma condição super especial. É uma cláusula de garantia especial. Você pode se matricular, sem medo de ser feliz. Durante 3 dias, está estudando, não gostou, pode encaminhar um e-mail para a gente, pode encaminhar um e-mail diretamente para mim, lac.consultoria@gmail, coloca aí, Filipinho, para a galera, lac.consultoria@gmail, .com, né, sem BR, pode encaminhar para a gente aí, que eu digo para vocês o seguinte: encaminhou, não gostou, em 3 dias, não gostou do curso, cara, papo sério, a gente devolve seu dinheiro integralmente, pode ter certeza. Tá certo, meus amigos? Então, espero você, quero que você se matricule nesse curso nosso. Nós temos aí 5 turmas do INSS, tá certo? A primeira turma começou no dia 28/12, a segunda turma começou no dia 18 de janeiro, a terceira turma começará no dia 1º de fevereiro, a terceira turma, salvo engano, no dia 29 de fevereiro, a quarta turma, a quinta turma de reta final começa, salvo engano, no dia 14 de março, aí, a turma de reta final da INSS. Então vem estudar conosco nesse curso do LAC Concurso, que nós preparamos com muito carinho para vocês. Tá? Vai ser um prazer tê-los como aluno. Falou, meus amigos, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau. Clique lá.